Continuando, vamos agora fazer a ECD em si. Eu venho aqui em SPED. Vocês têm que procurar como que faz no sistema de vocês essa parte. Eu só estou dando o caminho aqui, a direção do que fazer. Aí a gente aguarda um pouquinho, abrir o sistema. Aqui eu vou colocar a data. Ele abriu essa guia, eu vou colocar a data do meu SPED, que é desde janeiro de 2023 até o último mês de 2023. Lembrando que quando a gente tem aquelas empresas que estão abrindo dentro do próprio ano calendário, a gente vai colocar de acordo com o ano calendário. Se ela abriu em maio, por exemplo, eu vou colocar aqui desde maio até dezembro, e a gente vai ter uma parte lá na frente onde escolher que a empresa iniciou o exercício dentro do ano. Eu vou colocar o número aqui das minhas empresas e já vou prosseguir, avançar. Algo muito importante aqui que tem que colocar nessa guia também é o livro que a gente está gerando. Então, a ECD, ela tem uma sequência de acordo com o ano. Se eu enviei o livro em 2022, que foi ano passado, 1, agora vai ser o livro 2. Então, se você não sabe qual é a numeração do livro, pode ir lá no Receita NetBX, que eu expliquei um vídeo antes desse daqui, como baixar a ECD anterior, para vocês terem certeza de qual numeração colocar, senão vai dar erro quando for finalizar o SPED. Por exemplo, eu vi aqui que essa ECD, a ECD do ano passado, que foi 2022, era 27, e agora eu vou colocar aqui a 28. E quando for ano que vem, a 29, e assim sucessivamente. Aí a minha próxima aba, ele já parte para os dados do SPED. Essa empresa aqui, qual é o tipo dela? É esse 0, porque ela não tem esse participante, e nem esse outro aqui. Então, para mim, já é o 0 essa daqui. Tipo de indicador. O tipo de livro que eu estou gerando é o diário. Livro G, que é da ECD. Situação do período do início de período, é aquela situação que eu informei para vocês. Se ela tivesse começado, por exemplo, no meio do ano, aí a gente colocaria a partir do mês que ela iniciou, e aqui a gente escolheria qual tipo de informação seria daquela empresa. Digamos que ela abriu em maio, então seria abertura, que aí ele ia entender por que eu iniciei de abril até dezembro, ou de maio até dezembro, conforme a empresa abriu. Se houve cisão, ou se é o início da obrigatoriedade também, da ECD. Isso daqui são para aquelas empresas que não eram obrigadas a fazer ECD e estão iniciando a ECD no exercício atual. Então, tem essa opção aqui de escolher. Como a minha empresa, ela sempre apresentou ECD, porque ela é lucro real, então é normal aqui a situação. Situação especial é quando tem cisão, fusão, incorporação ou extinção, que não é o caso da minha empresa. Indicador de NAIRE. Aqui nessa eu não vou colocar, mas se tiver empresa, pode colocar essa opção aqui, possui NAIRE. Ela é uma ECD original, a primeira vez do ano que eu estou enviando, e aqui eu vou colocar a pasta que eu quero salvar. Aí eu vou avançar. Próxima informação que ele está pedindo. Alguns itens aqui já vêm marcado. Esses outros itens que não estão marcados são bem específicos para algumas empresas que eu não vou entrar aqui no assunto. Mas o nosso principal item que não veio marcado aqui, que é o I157, nós vamos marcar, que é aquela situação lá do plano de contas, para configurar o saldo anterior com o saldo inicial. Se vocês não tivessem configurado, poderia clicar aqui e ia para aquela tela que eu já informei como é que configura. Então, vou avançar. Vou fechar. Esse sistema aqui que eu estou fazendo, ele tem uma situação de eu ter que vincular as contas da DRE aqui dentro desses parâmetros que ele me mostrou. Então, de receita bruta, eu venho aqui e vinculo cada conta de receita que teve na DRE. Eu, particularmente, não gostei dessa situação. Eu acho muito trabalhoso. Isso já era algo que era para estar vinculado lá na DRE, porque ele está vinculando. A partir do momento que a gente vincula a DRE, ela tem que já estar preparada para o SPED. Então, isso daqui é muito chato de estar vinculando. Mas o sistema pede, eu vou vincular e depois eu volto para vocês, para a gente continuar aqui.